Ó, temos aqui o Tom Bronx, ó. Vamos. Não são os professores de literatura que determinam os clássicos do passado? Claro que não, Tom. Claro que não. Os professores de literatura apenas seguem algo que foi estabelecido pelos leitores. Quem determina os clássicos do passado são os leitores. Ou seja, se uma obra continua a ser lida, muitos anos depois de ter sido lançada, as pessoas começam a considerá-la um clássico. Não são os professores. Aliás, o professor pode até tentar, né, dizer, não, leiam isso aqui é importante, mas se as pessoas não concordarem, não adianta. Fica só dentro da academia, dentro da aula lá de letras e não rola. Né? Você tem várias obras que a gente vê assim, elas até são ensinadas na escola, mas as pessoas leem. Romeu e Julieta é um exemplo. Shakespeare é difícil de ler por causa do formato, né? Mas ele continua sendo lido. E as adaptações dele são lidas em todos os formatos. Nossa, faz muito sucesso. Você vê outros... Mark Twain, por exemplo. Mark Twain é um escritor que eu gosto muito, porque esse é outro que usava muito da experiência dele. Né? Ele foi um cara que trabalhou num barco no Mississippi. Então ele sabia do que ele estava falando. Ele entendia pra caramba do Mississippi. Aliás, né, o nome Mark Twain é justamente uma medida que se faz do rio. Né? Ele chamava Samuel, mas ele adotou esse nome porque ele achava bonito. A medida Mark Twain é onde dava para passar o barco. Ele sabia do que estava falando. Então as histórias dele pegavam porque ele observava e contava. Veja você, por que o Mark Twain permanece sendo lido? Por que as pessoas leem Tom Sawyer, Huckleberry Finn? Porque faz sentido, porque tem graça, porque ainda hoje é bom. Não é porque algum professor mandou. Não. E Laura, qual é o maior clássico brasileiro? O livro mais clássico de todos? Machado de Assis, né? Vários do Machado de Assis. Ele não acertou só um, ele acertou vários, né? Ele acertou vários. Putz, aí é até difícil dizer qual deles... o que vocês acham, pessoas? Vocês concordam? Mas eu acho que o Machado de Assis absolutamente é uma pessoa que vem falando com várias gerações. Né? Os livros dele foram lançados lá no final do século XIX e passaram o século XX inteiro sendo lidos e continuam sendo lidos no século XXI. Então ele realmente é um cara que falava de coisas que permanecem importantes, eu diria. Graciliano Ramos, você acha que não chega, né? Embora chegue perto. Ele é clássico também, né? Mas não bate o Machadão, né? Machado é mais, né? Mas também é sujeito à discussão, né? Cada um acha o que acha, né? Eu não sou especialista nisso, né? Olha o Roger Donas dizendo, quase morri lendo Homero. Gastei acho que uns 200 post-its marcando palavras só na Odisseia, dureza. Homero foi outro. Ele escreveu a obra para ser lida alta, não para ser lida por escrito, né? Ela era para ser recitada. Então é meio que nem Shakespeare. O formato de leitura não é muito apropriado. E em tradução, menos ainda, porque ele foi para ser recitado em grego, né? Então, ele é um pouco difícil mesmo. E as referências ambientais lá são estranhíssimas, né? A gente não sabe metade das coisas que estão acontecendo, tem que ficar lendo nota de rodapé para entender metade, né? Aliás, Camões também é assim, né? Você vai sentar para ler Camões e você vai dizer, meu Deus, o que é isso? Do que esse cara tá falando, né? Isso é português? Não é. Mesma coisa, né? Mas ainda assim, tanto em Homero, quanto em Camões, quanto em Shakespeare, a gente tem esses arquétipos, esses personagens que permanecem. Então, nossa, o Aquiles, né, de Homero, descrito por Homero, permanece, né? Que herói louco, né? Que prefere morrer jovem a ter uma vida sem glória e longa. É um arquétipo interessante, né? Que permanece hoje, ele faz sentido hoje, né? Então, tem muita coisa, né? A Penélope, que fica lá, né, tecendo eternamente esperando o marido voltar, né? É um arquétipo interessante, né?
Aí, o José está perguntando se o Torturado será mesmo um clássico ou não é para tudo isso. José, não dá nem para saber, né, Laura? Não sei. Não sei. Dá para saber. A gente vai saber daqui a um tempo, quando, né, a próxima geração disser se acha esse livro relevante ou não. Como eu disse a você, muitos livros fascinantes, incríveis, que fizeram um sucesso absurdo, foram abandonados depois de uma geração. E assim como aconteceu com o Moby Dick, que ninguém ligou a mínima, de repente e depois pegou. 50 anos depois. Exatamente. Então, assim, se tem uma essência ali que pega ou não, só o tempo diz. O tempo e os leitores, né? Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo.